agora você já sabe como estruturar frases com todos os verbos no Present Simple. What's up, guys? Welcome to Magic English with Luke. Fala, galera, bem-vindos ao Magic English with Luke. This is our 4th class. Essa é a nossa 4ª aula. Bora comigo. Como a gente viu na aula passada, o Present Simple ele é dividido em 2. Por quê? Porque a estrutura gramatical, ou seja, como você monta a frase é diferente. Lembrando que na aula passada a gente aprendeu o Present Simple do verbo to be, e agora nós vamos aprender o Present Simple de todos os outros verbos. Ou seja, fora o verbo to be, que é o ser estar, como é que a gente usa todos os outros verbos em inglês no Present Simple, que é o presente simples? Bom, é muito fácil e eu vou te ensinar isso agora. Lembrando que o Present Simple a gente usa para quê? Para rotinas, pode ser às vezes, pode ser sempre. Por exemplo, eu vou ao cinema às quintas-feiras. Eu escovo os dentes todos os dias. Tudo isso são rotinas. São coisas que você faz frequentemente, ou geralmente, ou sempre, certo? E também o quê? Os true facts que a gente já tinha falado, que são as verdades que são sempre verdades. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. The water boils at 100 degrees. Isso é uma verdade absoluta, não muda. Bom, pensando que a gente usa o present simple para a rotina, quais palavras que você acha que a gente usa bastante, que a gente vê bastante nesse tipo de frase? Bom, são palavras que chamam o seguinte: advérbios de frequência. Nossa senhora, que nome esquisito, né? Não tô nem aí com esse nome, gente, então desencana desse nome. Simplesmente são aquelas palavrinhas que a gente fala de sempre, às vezes, geralmente. Você entende? Frequência, ou seja, quantas vezes você faz aquilo por semana. Se você faz sempre, se você faz às vezes, se você faz nunca, também é uma frequência. Então essas palavrinhas chamam advérbios de frequência e a gente vê muito no Present Simple. Quais são elas? Always, sempre, never, nunca, often, frequentemente, usually, geralmente, sometimes, às vezes. Então a gente vê bastante essas palavrinhas nas frases. Bom, vamos ver como é que estrutura uma frase no Present Simple agora. Lembrando que a gente está estudando agora todos os outros verbos, fora o verbo to be. Por quê? Porque a regra dele é diferente, lembra? É am, is e are. Agora vamos para a regra de todos os outros verbos. Como assim? Go, read, do, play, write, watch, have. Todos esses verbos nós vamos conjugar da mesma forma, porque ele tem a mesma regra gramatical, porque ele estrutura a frase da mesma forma. Então, por exemplo, na afirmativa, como é que vai ser? Se for I, we, you ou they, o sujeito da frase, o verbo do present simple fica igualzinho ele no infinitivo, só tira o to. Por exemplo, to play, tira o to, play, só escreve o play. Então, I play, eu jogo. You play, você joga. To work, trabalhar. Tira o to, I work, eu trabalho. Então, como é que eu vou conjugar esses verbos no he, she, it? É um pouquinho diferente. A maioria deles, você acrescenta um S no final do verbo. Por exemplo, to play, tira o to, play. Acrescenta um S no final. Plays. Então, she plays. Ela joga. He plays. Ele joga. It plays. Ele ou ela joga. Em relação ao quê? Objetos, animais ou coisas inanimadas, como a gente já conversou. A maioria de todos os verbos ali, para você conjugar ele no he, she ou it, você tem que acrescentar um S. Eu disse a maioria. Tem alguns que a regra é um pouquinho diferente. Mas não se assuste, galera, porque olha só, lembra que eu falei pra vocês que a base, o começo do inglês é o que estrutura tudo o resto? Da mesma forma vocês vão perceber. Então assim, a maioria dos spellings, né, de soletrar, ou seja, como você escreve a palavra, elas são muito parecidas de um tempo verbal pro outro. Então as regras são muito parecidas. Então é por isso que você, se você prestar atenção na regra, você vai ver que fica mais fácil no futuro. Se o verbo terminar em S, SH ou CH, você acrescenta ES no final. Não só o S, porque, pensa só, ia ficar até estranho, né? Acrescentar outro S depois de uma consoante. Não fica esquisito? CHS. Não parece que falta alguma coisa ali? CHES. Pass termina com o quê? Com S. Então a gente vai acrescentar o quê? ES. Passes. Por exemplo, finish, que é acabar. Termina no quê? Termina em SH. Então se termina em SH, a gente vai colocar o quê? ES. Finishes. Watch, assistir, termina em o quê? CH. Adicione o ES, watches. Se o verbo terminar em Y, galera, o que você vai colocar no final? IES. Você vai tirar o Y do lugar e vai colocar o I no lugar. E vai aumentar ES na frase. Por exemplo, study, terminou em Y. Tira o Y,
coloca o I no lugar e coloca ES, studies. Ele só muda a escrita quando é he, she, it. E tem 3 verbos que não entram em nenhuma dessas regras. Mas por quê? Não tem motivo, gente. Simplesmente não entra, tá? Então é por isso que a gente vai ver separado, que é o quê? O have, o do e o go. O have é ter, do, fazer, go, ir. Como é que eu vou conjugar ele no he, she, it? O have vira has. Então, she has, he has, it has. Já o go e o do, o que você vai fazer? Você vai colocar um ES no final deles. Então ele vai ficar does, vai ficar goes. Vamos ver alguns exemplos dos present simple na afirmativa em frases. I like big cities. Eu gosto de cidade grande. Sujeito, I, eu. Qual que é o verbo? Like. Por que que ele tá assim? Ué, porque a regra já diz, lembra? Quando o sujeito é I, o que você faz? Você pega o verbo no infinitivo, tira o to e escreve como ele é. Então, como é que é o verbo no infinitivo? To like, gostar. Como é que você transforma ele no presente simples? Tira o to, coloca like. I like big cities. Your English is good. You speak very well. Então, o seu inglês é bom. Você fala muito bem. Your English é o sujeito, seu inglês. Seu inglês é o quê? It. Porque é um ser inanimado, o seu inglês. Então, qual que é o verbo que a gente está usando? Ser estar, porque o seu inglês é bom. Então, como é que a gente conjuga o verbo to be no present simple? Is com it. Lembra? Com your English. Então, your English is good. Segunda frase, tá usando o verbo falar. Então, entra nessa nova regra verbal que a gente está aprendendo agora. Então, you speak very well. Com o sujeito you, a gente sabe que é só tirar o to da frente do verbo no infinitivo e colocar o verbo no presente. You speak very well. The earth goes around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Então, qual que é o sujeito da frase? The Earth, que é a Terra. A Terra seria o quê? It, né? Um objeto inanimado. Com it, a gente sabe que o quê? Que é aquela regra do S, ES e tudo mais. Qual que é o verbo que a gente está usando? Go. A gente sabe que é diferente o go, lembra? Goes. Acrescenta o S no final. Goes. Então, the earth goes around the sun. Lembra daquelas palavrinhas que a gente estava falando de advérbio de frequência, aquele sempre, nunca e tudo mais? Bom, onde é que eu uso ele na frase? Você vai usar ele entre o sujeito e o verbo. I never eat breakfast. Eu nunca como café da manhã, eu nunca tomo café da manhã. Tá vendo que o nunca tá entre o sujeito e o verbo? I never eat. Então é ali que você tem que usar o advérbio de frequência, que é essa palavrinha aí de frequência, que é o quanto, se você faz sempre, se você faz às vezes, se você não faz nunca, aquela ação. Então, I never eat breakfast. Eu nunca como café da manhã. Por que o eat? Por que o verbo tá assim, normal? Porque é I. O sujeito é I, então a gente sabe que o sujeito I tira só o to do verbo do infinitivo e escreve o verbo. Mark usually plays football on Sundays. Então, o Mark geralmente joga futebol aos domingos. Geralmente é um advérbio de frequência, aquela palavrinha. Então, usually fica no meio entre o sujeito e o verbo. Então, o sujeito é Mark, que é ele, he. A gente sabe que quando é he, a gente tem a escrita um pouco diferente na afirmativa, né, do verbo. Então, acrescenta o S, plays. Bom, e como é que a gente estrutura uma frase na negativa do present simple com todos os outros verbos? Então, a gente vai usar os verbos auxiliares para poder fazer a negativa e a interrogativa das frases aqui. Qual que é o verbo auxiliar do present simple? É o do e o does, galera. Não é o to do, que é o verbo fazer. Esse do e esse does, ele só mostra pra você que a frase está na negativa ou na interrogativa do present simple. Você não traduz ele no inglês. Eu vou te mostrar. Olha só. Se for com I, you, we and they, nós vamos usar o do not ou don't. E aí você escreve o verbo no infinitivo sem o to. Então, por exemplo, read, play, go, do, também fazer, porque tem. Uma coisa é o verbo, lembrem. Outra coisa é o auxiliar. O verbo to do, fazer. O auxiliar do, você não traduz ele. Então, por exemplo, I don't play. Eu não jogo. Tá vendo? Eu não, ó. O don't e o do not é literalmente não em português. É essa a tradução do do not e do don't. É não em português, no present simple. Então, I don't play, eu não jogo. We don't read, nós não lemos. They don't like, eles não gostam. Você tá vendo que o do a gente não traduz? Ele literalmente, ele só mostra pra você, ele aponta pra você, é o seguinte, ó, você está usando aqui, ó, do not or don't, então significa que essa frase aqui, ó, tá no present simple, da negativa, é só isso que ele mostra. E com he, she, it, você vai usar o does not
or doesn't. Mas por que que eu não uso o S agora? Aquele S a mais do verbo. Por quê? Porque é como se o S já estivesse sendo usado no does. Por isso que você não usa de novo. Então aquela regra de colocar o S, o IS, o ES no final do verbo é só na afirmativa. Na negativa e na interrogativa você não vai precisar. Por quê? Porque é como já tivesse esse S. Imagina, vai ter dois. Por exemplo, she does not plays. Agora vamos para alguns exemplos na negativa. I drink coffee, but I don't drink tea. Então, eu bebo café, mas eu não bebo chá. Nós temos duas frases aí, olha só. I drink coffee tá na afirmativa. Eu bebo café. Como o sujeito é I, você só copia o verbo no infinitivo. Então, tira o to e coloca drink. I drink coffee. Mas eu não bebo chá. A gente sabe que quando o sujeito é I, a gente tem que usar o do not ou don't para o não. Então, but I don't drink tea. She doesn't eat broccoli. Ela não come brócolis. Quem não come brócolis? Ela, sujeito, she. A gente sabe que com she a gente usa como a negativa does not or doesn't, mais o verbo no infinitivo. Lembra, já tem o S ali, não precisa usar de novo. Então, she doesn't eat broccoli. Ela não come brócolis. Sam and Chris don't know many people. Então, Sam and Chris não conhecem muita gente. Sam and Chris são eles. Concorda comigo? Então é they. Então lembra que o sujeito é como se fosse they. Então é assim que você tem que julgar ele. Como é que é a regra? Do not or don't. Então, Sam and Chris don't know many people. Não conhecem muita gente. Lembrando que o verbo to know é conhecer, tira o to da frente, escreve ele, fica no present simple. Então, Sam and Chris don't know many people. Sam and Chris não conhecem muita gente. Essa daqui eu sei que a galera vai ficar de cabelo em pé, mas é fácil. Vem na minha que é fácil, olha só. David doesn't do his job very well. Você fala, putz, agora ferrou, né, mano? Dois do's? Como assim? Calma, gente. Lembra? Nós temos o to do, fazer. O auxiliar ali com o not, ele só tá mostrando que a frase tá negativa e no present simple. Então você pode ver uma frase com o verbo fazer e você vai estruturar ela da mesma forma que os outros verbos. Então, por exemplo, David o quê? Quem é David? É ele. Então ele doesn't or does not. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar o verbo no infinitivo, que é to do, fazer, tira o to da frente, coloca o do embaixo. Então David doesn't do his job very well. Então, o David não faz o trabalho dele muito bem. Agora vamos para questions, galera. Como monta uma pergunta no present simple com todos os outros verbos? Bom, como eu tinha falado para vocês, a gente vai usar o auxiliar de novo, o do e o does. Então a gente vai começar a frase com o do e o does. Então vamos lá. Se for I, you, we or they, você vai usar o do. E depois o verbo que você quer conjugar no infinitivo sem o to. Do you read? Você lê? Você só traduz o você e o verbo ler. O do não é traduzido ali, por quê? Porque ele só auxilia você, ele só te mostra que a frase tá no present simple e na pergunta. A gente não traduz esses auxiliares, eles só mostram pra gente qual o tempo verbal que você está falando, que nesse caso é o presente simples. Então, do you eat? Você come? Do they play? Eles jogam? Tá vendo que a gente não traduz? E se for he, she, eat? Nós já sabemos que a gente tem que usar o auxiliar does. Então, does she play? Ela joga? Da mesma forma, tá vendo? A gente não traduz o does. Agora, vamos para alguns exemplos dessas frases. Do you play the guitar? Você toca guitarra? Qual que é o verbo aí? Play. Tá numa interrogação, ou seja, tá numa pergunta. Então eu sei que para estruturar uma pergunta no present simple, eu preciso usar o do na frente. Qual que é o sujeito da frase? You, você, certo? Então, você usa o do. Do you play? E o resto da frase, o complemento, the guitar. What does this word mean? Muito usada essa frase. O que esta palavra significa? What? O que? This word é o que? Esta palavra. Seria o que? Um ser inanimado singular. Só um. Então é it. Então você trata como it. Então você usa qual auxiliar? O does. E depois o verbo mean, que é significar. Só tira o to do significar e escreve ele igual. Então, what does this word mean? What do you do? Essa é muito famosa. O que significa o quê? What's your job? Né? Qual que é o seu trabalho, na verdade, né? Então, what do you do? O que você faz? Aí você fala, putz, agora ferrou, né? Tem dois do's aí. Não, gente, relaxa. Lembra, o primeiro do é só pra mostrar que essa frase tá na interrogativa e no present simple. Você só escreve ele ali. Você não traduz pro português. Então, what do you e o verbo. Então, what tirou to do, verbo fazer, to do, tira o to, põe o do.
What do you do? Short answers, respostas curtas. Vamos também para short answers. Por quê? Porque toda pergunta tem que ter uma resposta. Você concorda comigo? Então, do you play? Você joga? Você toca? Sim, eu toco. Não, eu não toco. Em vez de você falar yes, I play, no, I don't play, você simplesmente pode usar o auxiliar dele para substituir esse play, gente. Então, yes, I do, que significa sim, eu toco. É a resposta curta. A mesma regra. Para I, we, you and they, nós usamos o do. Para o he, she, it, o does. Sempre assim. Nunca é diferente. Então, se a resposta for yes, você vai usar do ou does. Se a resposta for negativa, no, você vai usar don't or do not, doesn't or does not. Tanto faz. Do you play the guitar? Você toca guitarra? No, I don't. Não, eu não toco. Você podia falar no, I don't play? Pode, mas isso não é uma resposta curta. Essa é a única diferença. Mas você pode. No, I don't play. No, I don't. Does James work hard? O James trabalha duro? Quem é o James? É ele. Então, se é ele, a gente sabe que é does. Does James work hard? Work, verbo ali no infinitivo, tirou o to, escreveu. Ele trabalha duro? Sim, ele trabalha, ou não, ele não trabalha. Yes. James, não. Por quê? Vai repetir de novo? A resposta curta. Então use he. Yes, he does. No, he doesn't. Do your parents speak English? Os seus pais falam inglês? Qual que é o sujeito da frase? Your parents. Seus pais. São eles. Então qual que é o auxiliar? É do. Do your parents. Qual que é o verbo? Speak. Falar. Então só escreve ele normal sem o to. Do your parents speak English? Os seus pais falam inglês? English. Complementa da frase. Yes, they do. Sim, eles falam. Ou no, they don't. Não, eles não falam. Bom, agora você já sabe como estruturar frases com todos os verbos no present simple. Tanto o verbo to be, da aula passada, quanto todos os outros verbos agora nessa aula. Então, na próxima aula, a gente vai para outro tempo verbal, para poder adicionar mais palavras aí para você conseguir falar cada vez mais o inglês, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, e assim por diante. É por isso que a gente aprende os tempos verbais. Não esquece que seus estudos não acabaram, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link, tá, do site dessa aula com o conteúdo e exercícios para vocês fazerem. Além disso, também vou disponibilizar um outro link de um exercício interativo que eu fiz também, de present simple também para vocês, só com todos os outros verbos, fora o verbo to be, porque como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar os exercícios da aula que a gente tá aprendendo, para vocês não se confundirem. Esse site dessa aula vai ter só exercícios relacionados a essa aula. E vou também disponibilizar um outro link que é como se fosse um jogo interativo para você praticar também o que você aprendeu nesta aula aqui, tá? Para você não esquecer e ir para a próxima aula afiado. É isso aí, galera. Thumbs up, curte o vídeo, subscribe, se inscreve and share. Compartilha com a galera. See ya!